É sempre necessário dar um panorama, né? Pelo menos de forma objetiva. Naamã, ele é sempre descrito e mencionado pela sua doença. Muitas são as pregações sobre a lepra de Naamã. Muitas. Nós sempre ouvimos falar sobre a lepra de Naamã. Quem era Naamã? O leproso. Mas Naamã, ele não era o leproso. Porque senão você me daria a autoridade de falar: quem é? Fulano de tal é diabético? Fulano de tal é hipertenso? O fulano de tal que tem câncer, canceroso. Nós não somos definidos pela enfermidade ou pelo porém que nós temos. E Naamã também não deveria ser mencionado só pela sua lepra. Olha o que vem antes da vírgula: varão valoroso, homem de muita coragem, homem de respeito, virtudes que ele carregava antes mesmo do cargo que ele tinha. Comandante é um título. Todos nós podemos ter um título se nós estudarmos. Hoje em dia até pastor é um título. Basta eu ter uma boa teologia que eu já me assento nos melhores. Basta ter teologia. Acontece que o que nós temos além dos títulos, porque é isso que vai valer para Deus naquele grande dia. Não é se eu sou pastor, não é se eu sou presbítero, diácono, cooperador, o que seja, não é se eu sou missionário, se eu sou evangelista, mas é quem eu sou como pessoa, as perguntas que eu carrego. É o que vai importar para Deus naquele grande dia. E é o que importa para nós que aqui estamos. Glória a Deus. Glória a Deus. E quer saber mais? Muitas das pessoas que nós perdemos para o mundo é porque quem aconselha é o pastor. E ele não quer você como pastor, ele quer você como amigo. Muitas das pessoas que nós perdemos é porque nós assumimos uma posição a qual nós não deveríamos assumir naquele momento. Deveria ser a pessoa cheia de virtude, a pessoa compreensiva, que entende a situação. E não aquele ditador que a igreja acostumou. Ontem mesmo eu enfrentei um dilema tremendo. Eu gosto de compartilhar os dilemas porque só o fato de ser pastor e jovem já é um paradigma tanto, né? Que está sendo quebrado. Mas ontem eu estava no altar da igreja e o pastor pregando sobre a primeira porta de Jerusalém. Ele chama à frente: você que quer consagrar algo a Deus nesta noite, vem à frente. E nós como pastores não temos o hábito de descer, porque descer à frente nos coloca no mesmo nível. Mas quem disse que nós estamos em nível diferenciado? Verdade. E na hora que ele chamou, eu peguei parado na mesma posição de outros obreiros, na mesma posição que eu. O obreiro vai acompanhar o pastor. Eu percebi que era o momento de ensinar, e eu queria consagrar algo a Deus, mas eu não queria ir por causa do protocolo. Eu falei: não tenho algo a consagrar, e o que me diferencia? Estou descendo. Eu quero consagrar algo a Deus. E na hora que eu cheguei embaixo, os obreiros também estavam do meu lado. Oh, glória. Então a nossa atitude, ela prega mais do que as palavras. Verdade. Nós temos que entender que nós não somos superiores porque estamos em cargos elevados. Aleluias. Verdade. Nós não devemos nem se preocupar com o fato de ser superior. Nós devemos se preocupar se nós somos pessoas acessíveis. Oh, glória. Pessoas que podemos, com quem as pessoas podem contar. A igreja tem perdido a influência. A igreja tem perdido a alegria. Verdade. As pessoas quando olham para a igreja vêem um negócio robótico, chato. Aquela pregação de Jesus vai fazer, tudo a mesma coisa. E ninguém mais para ouvir o que é ser igreja do Senhor Jesus. Verdade, Jesus. Ser igreja não tem nada a ver com coisa robotizada. Verdade. Ser igreja era para ser muito melhor. Era para ser muito mais divertido ser igreja. Ser igreja, irmãos, era para olhar esse protocolo que estava quase me impedindo de consagrar algo a Deus. É, Jesus.
E são coisas que muitas das vezes você deixou de fazer por causa do protocolo que o homem colocou. Meu Deus. Porque Deus nunca colocou isso. É. Temos respeito às nossas lideranças, devemos respeitar mesmo, porque isso é bíblico. É. Mas não é natural a liderança se comportar como se ela fosse o rei. Meu Deus. Aleluias. Porque nem Jesus era assim. Jesus, para falar com os outros, ele descia lá embaixo. Ele desceu na terra para ensinar como nós deveríamos agir. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Desceu, assumiu a forma de servo. Será que isso não já é um exemplo claro para nós que ele não quer que superdeuses, mas ele quer seres humanos cheios de potencial, de virtude e amor para poder lidar? Aleluias. Porque essas criaturas que estão aqui, todos nós, criaturas de Deus, somos seres humanos cheios de debilidade. Se nós pararmos para sentar com cada um, Meu nós Deus. ouviríamos sobre dilemas que psicólogo nenhum saberia lidar, psiquiatra nenhum saberia lidar, médico nenhum saberia. Por quê, irmãos? Porque nós somos seres humanos, não somos super-heróis. Quem via Naamã, chefe, aonde chegava, a vitória está certa, é Naamã. É. Naamã, general valente, onde ele vai, ninguém via lepra, porque ele estava com uma veste que cobria o local da lepra. Ninguém sabia que ele era leproso, porque se soubesse, manteria ele à distância. É, verdade. E nós, muitas das vezes, somos assim. Nós escondemos a enfermidade até ao ponto que nós podemos esconder. Aleluias. Mas o problema é que aquilo que você não revela não será curado. Meu Deus. Se você não revela a enfermidade, você esconde, você não está pronto para receber a cura. Porque quem está pronto para receber a cura tem que estar pronto para revelar a enfermidade. Você chega no médico, você fala o quê? Meu problema é esse, sem esconder nada, porque senão pode ser que ele te dê até um remédio errado. É verdade. Então nós damos detalhe da nossa enfermidade, das nossas dores. Só que quando aí entra a questão da religiosidade nas igrejas hoje, nós sabemos que algumas enfermidades, se nós demonstrarmos, em alguns lugares nós nem subimos mais para pregar. Verdade. Por exemplo, o pastor fala que está enfrentando depressão, Nossa. dependendo das igrejas, ele nem sobe para pregar. Verdade. Se algum pastor falar, eu tomo medicamento porque tive síndrome do pânico, ansiedade, o pastor falar, infelizmente, houve uma mudança aí, eu não vou poder te chamar, mas vamos deixar uma próxima. Por causa desse monopólio que foi criado em cima da figura do ministro, que não existe. Isso tudo acarretou tantas pessoas que as pessoas, quando sentem a tristeza, muitos pastores, você ouve boato, você não ouve ele vir à frente e falar, estou sofrendo de depressão. Você ouve o boato, o pastor morreu, se suicidou. Por quê? Porque a pressão era tamanha e ele não podia expressar para a igreja o que estava acontecendo. Então a pressão era tão grande que a pessoa acaba tirando a própria vida. Verdade, Jesus. E não é aconselhável. Mas eu estou dizendo que esse monopólio que foi criado em cima da figura do ministro impediu dele ter amigos. Impediu dele estar na altura de todos e poder compartilhar as suas agruras e as suas dificuldades. Meu Deus. Só que a Bíblia fala que nós devemos compartilhar tudo aquilo que nós passamos de dificuldade com nossos amigos e nossos irmãos. Somente assim nós poderemos ter talvez a solução. Eu digo para os irmãos que talvez a solução do problema de alguém está no simples abraço, não é nem com palavra. Às vezes não é dinheiro, é só atenção. Na igreja onde eu pastoreio tem uma criança que ela não fala, nem ouve. E no domingo a gente chama as crianças para louvar.
E ela, um dia eu fui cumprimentar ela olhou para mim e falou, Ai, falei, você quer cantar? Eu falei, então você vai cantar. Então você vai cantar. Aí alguém pode falar, mas ela não está nem falando nada, ela só está dançando e para ela está cantando. Mas isso é importante. A adoração é importante para quem está adorando. aleluias. E ela louva, ela grita, você só ouve o gemido, mas é adoração. E nós nos preocupamos muito em apresentar um negócio muito belo. E acabamos estragando toda a beleza da coisa. Meu Deus. A essência da adoração ela não flui, porque nós estamos presos no perfeccionismo humano. Eu tenho que mostrar para fulano que o louvor aqui é perfeito. Quando nós nos preocuparmos apenas em agradar a Deus, Meu Deus. a nossa pregação vai ser diferente. Meu Deus. Os louvores serão diferentes. Glória a Até a Deus. nossa oração vai mudar. Porque a intenção é agradar a Deus. A oração vai mudar. Você vai ter liberdade de quando você orar, sabe? Você não estou falando que é errado, irmãos. Mas você quando for orar, você vai falar, oh Deus, tu és lindo. Sabe? Mudar um pouco, irmãos. Louvar a Deus apenas pela presença dEle. Tomar uns minutos apenas para elogiar a Deus diante da igreja. Isso é coisa rara. Meu Deus, que coisa linda, Jesus. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor. Glória a Deus, aleluia. Voltar ao primeiro amor é isso. Falar de Deus com prazer, com alegria. Compartilhar Ele com quem você encontrar, com todos os seus amigos. Glória, Santo Deus, aleluia. Deus tem chamado muito minha atenção por essa questão da influência da igreja. Eu comecei a trabalhar já sobre essa questão. Quando eu percebi e doeu, eu percebi isso. Meu Deus. Crianças mexendo no celular na igreja. Tudo de ceia, criança jogando joguinho no celular. Criança tamanho, já de quase 10 anos nas costas. E o pai tranquilo, a mãe tranquila. Coisas que começaram e tudo assim, tudo rápido. Eu falei, Deus, eu quero revelar algo. Porque eu não estava percebendo e agora eu estou percebendo tudo. E quando olha para a igreja com aquela cara de morte. Meu Aquela Deus. cara está sepultando alguém. Jesus. Aleluias. Aleluias. Eu percebi e entendi o porquê que a igreja perdeu a influência. Por que a igreja perdeu a influência? Porque não há entusiasmo. Jesus. Não há alegria mais em estar na presença de Deus. Estar na igreja só não é suficiente. Eu tenho que estar pelo menos com o microfone na mão. Se não tiver oportunidade, a tristeza vai assolar minha alma e não sei o que vai acontecer. Misericórdia. Porque tudo está baseado no ter ou não ter. Quando na verdade deveria ser ou não ser. Nós Aleluia. deveríamos vir para a igreja porque nós somos. Foi falado nessa noite pelo presbítero Wagner. Filhos. O pai não tem um filho, né? O filho é dele. Tem as características dele. Então precisamos ter essa alegria. Como você vai compartilhar de alguém que você mesmo não tem alegria nele? Uma igreja sem entusiasmo, ela não vai conseguir lotar. Não vai conseguir encher uma igreja se não há entusiasmo no que faz na igreja. Meu Deus, aleluia. Se eu quero convencer alguém de que a vida dele está errada, que com Jesus é melhor, tem que no mínimo ter alegria naquilo que eu estou falando. Aleluia. A minha vida. Nós sofremos aflições, não sofremos, mas não podemos transparecer isso a ponto de desanimar os irmãos. Às vezes queremos viver as nossas aflições com tanta intensidade que nós perdemos de viver o que Deus tem nos dado. Verdade, Jesus. É o pai que perdeu o filho, mas você vai ver a filha que está viva, está morrendo, porque o pai está ainda sofrendo o luto daquele que já se foi. Meu Deus. Aleluia.
chorando ainda a morte de quem se foi, sendo que ainda tem um filho que está lá morrendo, se cortando aos poucos, e o pai não está pensando nele. Verdade, Jesus. Isso tudo é maturidade. A gente intensifica a nossa dor de uma tal forma que a gente é cegado. Se a gente começar a se olhar, se a gente começar a se olhar em volta, quando pensar em murmurar, a gente vai começar a agradecer mais a Deus. Eu falar, É só ficar assim, ó. Senta aí. obrigado pela essa família que o Senhor me deu a Deus. O Senhor um se foi, mas ainda o Senhor deixou mais um para me administrar, e eu continuarei administrando. Continuarei adorando ao Senhor pela vida dele e dela. Irmãos, percebe apenas um exemplo. Mas se nós ficarmos pensando no que nós poderemos ter, só nós deixaremos de viver o que nós já temos. Nós temos coisas maravilhosas. Por exemplo, hoje você tem saúde, você pode vir até aqui. Glória a Deus. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa. Muitos não podem mais. Porque intensificam a dor ao extremo, até cair no leito de depressão. Então não devemos ser assim. Se nós agirmos dessa maneira, o Evangelho não se tornará nunca atrativo como era. Os nossos irmãos do tempo passado, na igreja primitiva, não tinham internet, não tinham televisão, não tinham rádio, não tinham permissão para fazer cruzadas evangelísticas. Eles eram proibidos de tudo. Naquele tempo, nessa sincrosidade com os cristãos, então eles eram como fugitivos. Prova disso que Estevão morre, eles se espalhavam, pregando o evangelho para toda parte. Mas em 60 anos, o mundo inteiro sabia quem era Jesus, e hoje sabe. Você percebe como que nós estamos de longe de ser a igreja mais influente que existe. A igreja primitiva não tinha nada do que nós temos. Em 60 anos, todo mundo sabia, toda a humanidade sabia quem era Jesus naquele tempo. E nós hoje estamos aqui por causa do fruto deles ainda. E a minha preocupação por esses dias é: se Jesus não voltar daqui a 5, 10 anos, o que será da próxima geração com o nosso entusiasmo de hoje? O que nós estamos passando para eles? Será que essa geração que vem vai aguentar resistir o que vai vir pela frente? Então nós precisamos ser igreja, ter mais entusiasmo na obra de Deus, ter virtude. Crente com virtude ele não acusa, irmãos. Crente com virtude ele olha para si e ele fala: meus pés também são de barro, eu não sei. Verdade. Eu sei como é assim. E ele ajuda. Então tenhamos, se há uma escolha a fazer, está no pináculo do poder, ou está embaixo, mas ter virtude. Escolha ter virtude. Pináculo do poder pode te tirar o privilégio de estar junto com irmãos. Muitos subiram. Subir não é problema. O problema é que muitos subiram tão alto que não conseguem mais, se tornaram inacessíveis. Há pastores que você entra e se parecem empresários, de segurança. Entra dentro da igreja e você não toca nele. Verdade. É uma igreja que eu ouvi dizer que o pastor chamou a convidar a cantora, e a cantora falou que se o pastor não colocasse seguranças e ela não pudesse entrar por uma porta mais próxima do público, para ninguém tocar nela, Misericórdia. ela não iria. Ele falou: então, muito obrigado, mas não precisa vir. Porque a igreja aqui nós só convidamos pessoas que também são pessoas. Então você não pode vir aqui, tá bom? Cancelada a agenda. Mas esse pastor despertou, mas há muitos pastores que não despertaram. Acham que dando entretenimento para a igreja vai mantê-la viva, mas não vai. A
apenas vai adoecê-la mais. Não tinha cronometrado nada, irmãos. Glória a Deus. Na verdade, eu queria falar sobre Naamã, eu comecei falando sobre ele, mas Deus sabe todas eu as sempre coisas. falo, a gente sabe como vai começar, não sabe como vai terminar. Aleluias. Aleluias. Mas a questão é que a doença da igreja está se alastrando cada vez mais desânimo. Meu Como o pregador Deus. de casa pregando. Por quê? Porque estão adoecidos É. com essa doença, tem que ser alguém de fora. Aqui vai pregar hoje, senão eu não vou. Verdade. Porque eu estou indo para receber, não estou indo para entregar nada, não tenho nada para entregar. E se você não tem nada para entregar na igreja, para quem vir? O culto é o lugar onde nós entregamos a Deus, recebemos como resultado. Mas hoje a igreja mudou as coisas, parece que é Deus quem está com a bandeja, parece que é Deus que Verdade. está novamente no holocausto, quando na verdade era para ser eu e você. Oh, Jesus. É verdade, meu Pai. Sacrifício vivo, santo, perfeito, agradável a Deus. Aleluias. Romanos 12:1 vai dizer isso. Vocês são o sacrifício vivo que eu quero. Meu Deus. Sacrificar o seu eu, suas vontades, seus desejos. Por amor a mim, esse é o sacrifício que eu quero. É a palavra de Deus para nós. Mas a igreja hoje, enquanto não vê Cristo novamente servindo eles, e acerca desses, que o autor aos Hebreus vai dizer que crucificam a Cristo novamente, colocam ele de novo lá diante do sinédrio para ser julgado. Então nós precisamos, irmãos, conscientizar-se de que quando chegamos aqui, esse lugar há um valor, esse lugar há um preço que foi pago. Foi mesmo, Jesus. Eu não estou falando só na igreja, também houve preço empregado aqui. Mas estou falando da igreja em si, esse lugar, esse ambiente de adoração. Houve um preço muito alto. É. Para a gente pegar e largar, não. É verdade. Deixar assim a lavandeira. A gente vai empurrando com a barriga. Pô, para a igreja porque tem que ir. Não é assim, irmãos. Se não for por gratidão a Deus, estou indo lá porque eu sei porque eu fui salvo. Aleluias. Nós sabemos, irmãos, por que estamos aqui. Você lembra quando você estava no mundo, você não sabia, só vivia. Não sabia o que estava aqui. Simplesmente estava vivendo a vida. Acordava um dia, alguns iam lá preparar o próximo pacote de droga que usar. É. Outros preparavam todos os medicamentos que iam tomar no dia. Outros preparavam-se para viver um dia de tristeza no seu quarto, fechado. Só levantavam para fechar a porta e fechar a cortina. É, Jesus. Cada um de nós, na realidade, temos que ter essa consciência. Nós estávamos nessa situação. É. Porque Aleluia. não sabíamos de nada. Mas hoje, quem é você? Você sabe para onde você vai. Oh, meu Deus. Você sabe o sentido da vida. Verdade. Você sabe que da onde Deus te tirou. É, Então não há Jesus. motivo algum para estar desanimado e triste, irmãos. Há motivo de sobra para nós virmos na casa do Senhor, dobrar o joelho e agradecer. Eu desafio você quando for dobrar o seu joelho. Eu desafio você quando for reclamar com Deus, a primeiro refletir o que você tem. É. Quando for reclamar do que não tem, começar a refletir sobre o que você tem. Aí eu duvido você continuar a reclamação. Você vai mudar. O seu foco será mudado simultaneamente. Às vezes você vai falar, não tenho casa. Ah, tá, mas você tem marido. Mas você tem filho. É. Ah, mas eu não tenho, Senhor, eu não tenho mais a minha mãe, mas agora você tem a sua esposa, sua filha, seu filho. Meu você tem uma Deus. família. Coisa linda, Jesus. Eu não tenho nem móvel na minha casa, mas já tem lugar para ficar, já tem um teto para se esconder. Verdade. Então não há motivo para a gente ser ingrato. É, meu Deus. Aleluia. Porque é uma dádiva, é um privilégio. Ó, a época do Covid, fazer isso aqui, ó. Era difícil. Aleluia.
Era um privilégio, então, ainda é. É, Porque Jesus. quantos que nós conhecemos que morreram, se foram, ficaram agonizando, perderam o direito de viver por causa disso. Aí eu posso ir mais além, porque nós devemos ser gratos. Eu sempre penso nisso, não esqueço. Foi há 5, 4 anos atrás, mas eu não esqueço, porque eu estava aqui, as portas se fecharam, a gente passava na frente da igreja, não podia entrar, porque havia uma lei. É. Não podíamos participar de culto. Depois houve uma obrigação, todo sigilo, podia participar 20 pessoas, 15. Era mesmo. Tudo com máscara. Nós éramos privados então do lugar que a gente sempre participava. Só que eu digo para os irmãos, a igreja era mais cheia antes da pandemia do que agora. É, verdade. Porque a crise revelou quem é e Quem quem não não é. é? A crise sempre vai revelar isso. E a crise revelou quem era de verdade e quem só estava de corpo. Quem só estava existindo. Eu me lembro aqui, eu, pastor Sandro, missionária Fria, lá no quartinho atrás, eu iria ministrar a minha primeira ceia como diácono. Voltava na correria, tudo. O pastor ficava pelo portão aqui, os irmãos entraram no meu bandido aqui pelos corredores para poder participar da ceia de 2 em 2. Deus Santo. E eu lembro que eles entravam. Entrava um, a gente lia o texto bíblico e já ficava outro na fila. O pastor era. Foi desse jeito que a gente participando da ceia. Os irmãos alguns aqui participaram, sabe disso? E eu lembro, a gente lia o texto bíblico, orava, agradecendo por depois o irmão estar ali para participar. Depois o irmão participar, não dava nem tempo de chorar. Engoliu o choro aí, vai embora, porque não pode ficar aqui. Deus Santo. Dessa maneira. E ele ia chorando para casa. Deus Santo. Aleluia, Senhor. E hoje a gente tem o privilégio de estar, mas muitos Deus. falam: para que eu vou? Vai ser mais uma data da vez. É. Para que eu vou? Vai ser mais um culto de ceia da igreja. Mais um. Não pode acontecer nada demais num culto desse. Eu digo que quem está falando isso para você que é o diabo. Verdade. E com essa estratégia ele está desanimando e matando muito crente. Porque os crentes vêm para a igreja esperando o que vai acontecer. Você tem que estar preocupado com isso. Você tem que estar preocupado com o que eu vou oferecer a Deus hoje. Glória a Deus. Hoje, quando eu for adorar, vai ser com toda intensidade. Glória a Deus. Hoje eu não quero saber quem vai estar me olhando. Se eu tiver sentido de pular, vou pular. Se eu sentir de levantar a mão, vou levantar. Se eu sentir de aplaudir, vou aplaudir. Independente da hora. Glória a Deus. Se eu sentir de chorar, não vou ficar tentando. A gente tem que ser mais ousado. Glória Santo. Aleluia, Jeová. Verdade. Isso acontece também, né? Ria, né? Mas você não pode ficar segurando as coisas, porque a igreja prega, mesmo enquanto está calada. É, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando nós Verdade. nós estamos emitindo uma mensagem para quem vê. Realmente. Eu não sei em outro lugar, mas ali eu sei que há um Deus vivo. Aleluia. Olha o movimento desse povo. Olha a alegria desse povo. Ele serve verdadeiramente a um Deus vivo. Aleluia, Jesus. Porque está todo mundo sentadinho, ouvindo a palavra. E olha lá, olha o semblante. Estão sorrindo, estão chorando. O que está acontecendo? Enquanto vai lá nas casas do humano, o que é? Eles têm que fazer todo um ritual, toda uma dança, beber, sei lá o quê. Começa a receber espíritos. O povo está tudo quietinho, ouvindo a palavra. E hora ou outra levanta a mão e fala: glória a Deus. Sem ninguém mandar. Verdade, Jesus. Porque nós servimos a um Deus vivo, não a um Deus Glória a morto. Deus, aleluia. Mas não precisamos ficar igual a igreja que tem por aí. A pessoa vai lá e fala: diga após mim. E a pessoa vai, e ela vai se tornar uma reza imensa. Então eu digo para os irmãos: mais intensidade na obra. Aleluias. Hoje eu estou fraco aqui, irmãos. Eu sei que, eu não estou dizendo nem para me vitimizar, porque eu sei que pode ter um pior que eu.
Mas eu estou dizendo, eu estou um cara, mas se você não olha para mim, talvez digam que não, que eu estou enérgico. Mas não. É quando a unção de Deus vem, um refrigério, uma força maior para nós. Mas eu entendo que eu preciso estar sempre nesse ambiente. Aleluias. Chorando, se manifestando para Deus. Porque mesmo quando eu estou calado, a minha lágrima ela se torna uma oração a Deus. É. Prova disso que lá na palavra de Deus está escrito que Ele colhe cada uma das nossas lágrimas, que ela falou. Quando você não tiver o que falar, chore. Não tiver o que falar para Deus, chore, mas chore mesmo. Porque aquilo é a sua melhor oração. Deus está podendo. E naquele dia Ele vai derramar cada lágrima sua e virá a resposta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esse momento, eu gostaria de fazer uma oração para a igreja. Pode? Amém, pode. Não gostaria que os irmãos colocassem de pé.